tópico aqui é muito legal, pessoal. O Russi, antes da live, ele me mostrou que ele tá com o livro Traffic Secrets ali do Russell. Mostra aí pra galera. Russi, tá aqui, ó. Tá o .com e o Traffic, na verdade, ó. Aí, ó, o Traffic Secrets especificamente, o Russell conta um caso que é muito legal. Ele fala, eu não lembro qual dos amigos dele era, mas o amigo dele tava fazendo a mesma estratégia que ele, só que o amigo tava conseguindo escalar 3 vezes mais no dia do que ele. E ele tava puto. Falou, velho, o que a gente tá fazendo de errado? E aí eles marcaram, acho que é o Dean, viu? Graziosi lá, acho que, se eu não me engano, era ele. Aí eles marcaram de ir Russell e a equipe lá para a sede dos caras. E ele aceitou, marcou lá um bate-papo. Chegou lá, sabe o que eles descobriram? Único e exclusivo isso aqui. O Dean falou assim pro Russell, a única coisa que a gente faz é colocar criativos novos a cada X dias. Por semana tem muito criativo novo. Então eu estou vendendo meu livro, eu levo esse livro para todo lugar. Eu vou assistir uma apresentação do meu filho, antes eu vou lá, pessoal, eu estou aqui na apresentação do meu filho e quero te lembrar, ele vai abordando isso. E não só locais diferentes, mas ângulos diferentes. Vou te dar um exemplo. Produto meu, Família Big Brasa. Existem pessoas que, se eu bater na tecla do networking, o cara fica louco. Tipo assim, porra, o Russi tá lá, a galera foda tá lá, tem 7 CEOs de plataforma lá, o povo fica louco, vem pelo CEO. Outras pessoas eu falo assim, ó, lá além do networking, você ganha também o acesso ao lançamento brasiliano, que te explica como pagar o tráfego de lançamento antes dele ser feito, né? Aí o cara talvez é de lançamento e fala, pô, agora isso me convenceu. Outra pessoa pode querer por outro motivo, por outro ângulo, entendeu? O cara talvez fica sabendo que as festas que a gente dá na Família Big Brasa são muito doidas, tem anão, tem pagodeiro, caralho, 4, o cara gosta disso, gosta de cervejada e quer tomar uma cerveja com a galera. Talvez esse ângulo bata nele. Então, vários e vários criativos. Aí eu queria, Russi, que você comentasse, tá? A importância que você vê no teste de criativos em massa para um lançamento. E eu queria uma curiosidade que eu tenho. Se eu não me engano, o Portes me falou uma vez que teve um lançamento dele que ele fez centenas de criativos, centenas, para testar. E um deles, que foi aquele que viralizou ele do croissant e tal, representou tipo 60% do gasto, sei lá quanto. Top, foi eu que fiz esse lançamento. Foi ele? Dá para poder falar melhor. Eu fico muito na dúvida de, por exemplo, tá, a gente vai fazer dezenas de criativos. Como que você os usa? Você usa todos de cara? Você vai colocando semana após semana? Comente. Bom, vamos lá, né? Como que funciona isso daí? A primeira coisa, né? Criativo em si, eu gosto de falar, né? Até pegando emprestado essa frase de outros bons gestores de tráfego que eu aprendi. Você sempre está um criativo de abaixar o seu custo por lead para o que você deseja, ou até menor do que isso. E lançamentos de escala, porque assim, cara, lançamento de escala, o que acontece? Eu já cheguei a gastar 350 mil, 400 mil reais por dia. E não era porque eu estava afim, porque estava escalando, não. É porque tinha uma meta de lead, segundo o que eu precisava captar ali, no preço que eu precisava captar, eu precisava gastar no mínimo aquilo lá. Não tinha para onde fugir, senão eu não bateria a meta. Ponto. Então, para bater a meta, teria que acontecer. Agora, como que a gente, por exemplo, não está tracionando? Gente, os criativos em si, normalmente, como é que eu gosto de fazer? Vem com uma remessa inicial de uns 20, 30 criativos. A partir do feedback, do que vem, né, dos dados que esses criativos geraram, aí eu vou falando, cara, ó, essa vertente aqui foi legal, essa daqui foi legal. Produz mais 4, 5 mudando por exemplo, o mecanismo, mudando a ideia principal aqui. Achou o rumo. Muda esse detalhe, ó, o rumo é esse. Porque, gente, algumas vezes aconteceu de, por exemplo, a gente está lá no 100º, nem sei falar esse número direito, mas no criativo 130, não dando bom, o 136 vai lá e salva o lançamento. Então você sempre está um criativo, e assim, vou ilustrar com o caso do Portes, tá? A gente fez uma remessa inicial de 10 anúncios. Desastre. Fez mais 10 anúncios. Péssimo. Assim, precisava gastar 300, a gente estava gastando 40 mil por dia. Veio mais 10, nada. Veio mais 10, nada. Veio mais 10,
Nada. Foi no 60 e pouco, se não me engano, foi no 63, veio esse do croissant. Esse do croissant, ele instantaneamente, cara, mudou o jogo do negócio. Eu coloquei ele na campanha, ele carregou tudo. Ele não gastava mais em nada. Ele carregou o lançamento. Só que carregou aquela parte do lançamento. Eu comecei a notar isso daí, eu falei, Ports, tá vendo isso daqui? Eu preciso que você grave outros. Comprando as coisas, aí que foi lá, comprou tênis, ele comprou, não sei se vocês lembram disso, ele comprou outras coisas. Ele gravou 4 ou 5 criativos comprando coisas. E assim, todos eles performaram muito melhor do que estava acontecendo antes. Só que eu só consegui achar um criativo top para produzir outros tops no criativo 63. Aí depois o 63 deu bom, o 74 deu bom, o 80 e poucos deu bom e o 100 ela vai pedrada deu bom. E, por exemplo, esse 63, Brasão, ele gastou mais de R$1 milhão sozinho. Nossa. Ele captou cerca de 70% dos leads. Público friozão, esse aí ou não? Nada, o Ports é 80% quente, amigo. Não tem nada de público frio, não. Né? A gente capta um pouquinho frio, mas é aquele negócio. O Ports ele é muito inteligente, ele já tinha essa visão de tipo assim, cara, público frio é loteria. Todos os lançamentos dele a gente sempre buscou captar cerca de 80% de público quente. Então, assim, como é que eu gosto de testar? Eu não posso trazer uma regra para vocês, porque, por exemplo, testar remessa de 40 criativos é diferente de testar remessa de 5 criativos. Numa escala de 1 milhão, eu coloco às vezes 3 juntos no mesmo público, 5 juntos no mesmo público, porque essa campanha está com 10 mil de orçamento. Agora, quando eu estou num lançamento de até 100 mil reais, de 50 mil reais ali, onde, por exemplo, se eu colocar 50 reais por conjunto para 10 criativos, já pesa no meu orçamento, eu coloco ali, cara, 20 reais em públicos iguais, testando um criativo por vez. Aí, normalmente, eu deixo 1 a 2 dias. É o suficiente para a gente entender o que está acontecendo, e subindo os orçamentos e abaixando do que deu ruim. E aí, o que eu faço? Eu sempre tenho uma campanha que ela é a campanha primária. Pô, o criativo deu bom, ela sobe. E aí, pô, eu pauso um que está dando ruim naquele momento, naquela campanha. Então, tem uma série de criativos sendo testados e a inteligência da campanha primária não mexe muito. Também acontece comumente, só que isso aí eu estou falando de escala extrema, né? De, por exemplo, eu ter 4, 5 campanhas primárias. Né? Porque é uma coisa que a gente vai falar aqui em algum momento, né? Talvez eu vou trazer esse gancho agora. Por exemplo, ABO e CBO. Eu ia te perguntar isso, você acredita? São ferramentas para se usar ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Não são estratégias que é um ou outro. Eu canso de, por exemplo, escalar lançamento com, por exemplo, 10 campanhas ABO com orçamentos baixos e uma campanha CBO lá no talo, porque aquela lá tá dando bom. E tem um detalhe, Brazão. É tão louco isso, essas regrinhas que o mercado trouxe, que eu, cara, sou completamente contra, que é o seguinte, o que acontece quando você tem lá 20 conjuntos, né, numa escala horizontal, no caso, e começa a 3 conjuntos performarem bem? O que você vai fazer? Você vai lá e mete escala vertical nele, correto? Ou duplica ele, né? Que eu não gosto muito de fazer isso. Vai aumentando o orçamento ali, porque assim, na escala, vamos supor, eu preciso gastar 350 mil por dia, Brazão. Como é que eu vou fazer isso de 50 reais e 50 reais? Não vira, entendeu? Por exemplo, lançamento pequeno aqui, vamos fazer de levinho, ok, mas não faça um ou outro. Use os dois a seu favor. Isso são mecanismos que você pode usar a seu favor. Da mesma forma que, tenho pouco criativo para testar, tenho 6 criativos, coloca 3 numa campanha, 3 na outra, se você está com pouca verba. Então, assim, é muito importante, e tem outra coisa sobre isso que é o seguinte, o mercado de tráfego em si, ele traz esse negócio de, você otimiza de quanto em quanto tempo? Eu otimizo a cada 3 dias. Eu otimizo de 2 em 2 horas. Otimizar não necessariamente quer dizer mexer na campanha. Otimizar, principalmente, é ler os dados e entender. Tá top, continua. Otimizar é você olhar, aqui se eu não aumentar o orçamento aqui, ele não vai dar escala, vou colocar um pouquinho mais de grana porque aqui tá comportando. Ou, começou ruim essa campanha, as métricas estão todas ruins, vou controlar o orçamento para minimizar o meu risco aqui, vou subir outras coisas.
Então, assim, não de 2 em 2, mas de 3 em 3 horas, no mínimo, ali em coisas grandes, eu tô em cima das campanhas. O lançamento é menor, 30 mil reais de investimento. Beleza, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, o contato com as campanhas acontece, pausando o criativo, porque aquele criativo que deu bom hoje pode não dar bom amanhã. Isso é muito louco no nosso mercado, Brasil. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito louco. Cara, criativo tá bombando, fez 10 vendas hoje. Amanhã ele gastou 5 vezes o CAC e não fez nenhuma venda. Né? Isso é muito comum de acontecer. A gente não pode deixar lá no piloto automático e colocar os pés para cima. Então, assim, façam muitos criativos. Porque o seu... Pode falar. Não, pode falar. O seu criativo, ele tá sempre a um dia de parar de funcionar. Você não percebe, não é gradativo. Muitas vezes é da hora do dia para noite. Do dia para noite aquele criativo para de dar lucro, para de trazer de bom. Você tem que sempre estar com 3, 4 planos de backup rodando ao mesmo tempo para não sofrer de tipo assim, cara, putz, o meu garanhão morreu. Agora vai 3 dias para você achar outro mal menos, entendeu? Uhum. Legal. Eu costumo falar, Russi, eu gosto muito das comparações, né? Eu gosto de falar, por exemplo, principalmente se você está fazendo um público maior. Imagina um público aberto aí, você só colocou generosidade. Total. Imagina que você tem um belíssimo de um lago grande. Toda vez na meia-noite, para mim, é como se o pescador, que é o Facebook, ele acumulou inteligência naquele dia, Big Data, e ele fala assim, eu acho que naquele cantinho ali vai dar bom. Aí ele joga. Às vezes ele acerta o cardume, às vezes não. Quando você reduz o orçamento, ele percebe que ele tem que recalcular. Muitas vezes está horrível. Você reduz o orçamento, ele fica muito mais. Outro exemplo. Imagina que você está com um pomar ali, ó, cheio de maçãs ali, tá? Macieira. E aí eu viro para o Russi e falo assim, Russi, vai para mim só naquele, por exemplo, vai só naquela macieira ali e pega 10 maçãs boas. Cara, ficou difícil. Agora eu falo assim, Russi, vai naquele todo ali e procura umas maçãs, né? Se a inteligência dele tá boa, por isso que tem tanta campanha aberto que ele vai tão assertivo, porque o Big Data dele é tão bom que o público tá amplo, o CPM tá barato e ele agora tem um monte de macieira que ele pode ir, né? Perfeito. Dá para fazer muitas comparações nisso. É muito comum, Brasão, em lançamentos grandes, a gente ter muitas vezes 6, 7, 10, 15, 20 públicos iguais que performam completamente diferente. Não importa o que você faça, o que você coloque naquele mesmo público, que um tá top e o outro não tá. Sim. Aquele que não tá, velho, não vira. Ele tá num lago podre, com a galera que tá morta ali dentro e não tem o que fazer. Ele não vai sair dali. Porque, sei lá, é a visão que ele tá tendo ali no Facebook. É muito doido isso. Em públicos abertos, interesses iguais, né? Tudo isso daí está diretamente envolvido e por isso tem que ter esse cuidado, que é uma cultura minha, de ter esse cuidado com as campanhas, de não otimizar, porque assim, a otimização, igual eu falei, otimização não é mexer, mas estar em contato pelo menos 3 vezes ao dia, porque, olhei uma vez no dia de manhã, amigo, até de noite você pode estar tendo prejuízo e tá lá rodando, o pau tá atorando. Você pode, no mínimo, minimizar esse prejuízo. E uma campanha sua, ou um conjunto, pode tirar todo o ROI que ia dar nos outros. Ela performa muito mal. Perfeito. Principalmente se ela estava mais escaladinha, porque no dia anterior ela estava bom. Aí um adendo, Brasão. E quem é avançado, né? Mas e você não usa regra automatizada? Sim e não. Tá? Às vezes eu não uso, principalmente em projeto de escala, por um motivo muito simples. A atribuição do Facebook, ela não é correta. Ela não é correta. Na verdade, ela está muito longe do correto. E ainda tem um delay do caralho. Não só isso, ela não marca certo, tem delay, às vezes marca para mais. Então, assim, às vezes ele está subindo coisa que não devia estar subindo. Às vezes ele está descendo coisa que não devia estar descendo. Como é que eu faço para controlar isso daí? Muito simples. Eu olho a campanha está top. Eu vou lá e abro a ferramenta de e-mail marketing para validar. Se entrou mesmo, pelo menos 80%, 90% dos leads que ela tá me falando. Tá vendendo num CAC baixo, escala top? Eu vou lá e entro na Hotmart para validar. Se aquilo lá tá condizente mesmo. Cansei já de ter 40 vendas na campanha, vamos escalar, entrar na Hotmart e ter 25. E eu tô empatado. Isso acontece muito. Pega aí,
pausa suas campanhas aí do Tripwire que tá vendendo 10, 20 por dia. Olha amanhã para ver se não vai ter 5, 6 vendas computadas sem gasto nenhum. Uhum. Né? É muito louco isso. É muito louco. Mas é mais ou menos assim que eu faço. Deu para entender? Deu demais. Galera, acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.